Olá, queridos! A paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu estou muito feliz pela sua audiência, você que tem acompanhado as nossas mensagens e as nossas ministrações aqui. A minha pergunta, você tem sido abençoado? Se sim, eu quero te fazer alguns pedidos. Clique aqui em se inscrever e faça parte dessa comunidade de inscritos para você não perder nada do que a gente posta. Outro pedido, ative os sininhos da notificação. Sabemos que o YouTube não tem enviado os nossos conteúdos para os nossos inscritos. Agora, quando você ativa o sininho, automaticamente, quando postarmos alguma mensagem, alguma ministração ou alguma reflexão, você será notificado imediatamente. E o terceiro pedido é, essa mensagem falou com você? Comente aqui qual parte da ministração mais impactou você, qual parte da pregação você mais sentiu a presença de Deus. Por quê? Porque com seus comentários a gente vai recebendo feedback e criando mais conteúdos. Que Deus te abençoe, você vai assistir uma mensagem agora que vai falar profundamente ao seu coração. Assista até o final e compartilhe com alguém. Vamos ler hoje Salmo 121. Vamos ler a partir do verso 1. E o tema da minha ministração é em que nós nos asseguramos. Aonde está a nossa segurança? O que é que nos traz segurança? Salmo 121, verso 1, diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Pode ir. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Podem se assentar. Em que nós nos asseguramos? Eu estava aqui ouvindo a Elisa cantar e o Senhor ministrou fortemente ao meu coração e tem ministrado a respeito deste salmo. E este salmo é uma canção que expressa a total confiança no Senhor. É conhecido como o salmo, a poesia ou a canção de confiança. É um cântico de romeiros que subiam para Jerusalém. E nessa subida para Jerusalém, eles subiam declarando a sua total dependência em Deus. Porque o caminho que eles tomavam não era um caminho seguro. Tinha muitos ladrões e salteadores, inclusive que se escondia nas montanhas para poder roubar, assaltar. Então, os romeiros que subiam para Jerusalém, eles declaravam este salmo, porque sabia o risco que se tinha no meio do caminho. Só que algumas coisas aqui nos chamam a atenção. Este salmo mostra, declara uma total dependência de Deus. Esse salmo é um lembrete de que a nossa segurança não está nas colinas, nem nas circunstâncias da vida, mas em um Deus que vela por nós de maneira incansável. Deus não se cansa, Deus não se fadiga em velar, em cuidar de nós. E nós observamos que esta promessa e esta canção se cumpre plenamente em Cristo Jesus, que é o nosso socorro eterno. Então eu quero fazer algumas aplicações aqui dentro deste salmo. E eu acredito que o Senhor falará poderosamente ao nosso coração. A primeira coisa é que o socorro não vem dos montes, mas daquele que criou os montes. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga assim: o Deus que você serve é maior do que as montanhas.
Quando falamos sobre montanhas, falamos sobre grandeza, imponência. O Deus que nós servimos é maior do que as montanhas, porque foi Ele quem criou as montanhas. E este salmo nos lembra isso. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uma coisa que nós observamos é que os montes naquela época eram lugares de culto pagão. Muitos buscavam as montanhas para oferecer culto aos falsos deuses e buscavam a ajuda da manifestação desses falsos deuses na montanha ou nos montes. O salmista redireciona através deste salmo aonde estava a sua fé. E se nós observarmos alguns momentos da história e da Bíblia, Deus se manifestou em montes, mas se provou que está além dos montes. Aleluia. Se nós observarmos a arca que Noé construiu, ela ficou parada em cima do monte. Quando Deus quis falar com Moisés, Deus se revelou para ele em cima do monte. Moisés subia sempre as montanhas para falar com Deus. Elias, quando fugiu de Jezabel, ele procurou as montanhas. E foi em cima das montanhas que Elias teve um encontro com Deus através de uma brisa suave. Então existia uma certa mística em relação às montanhas, inclusive há um monte chamado como Monte de Deus. Jesus, quando foi transfigurado, ele se transfigurou no Monte Tabor. Na oração, aonde ele manifesta a sua total dependência em Deus, foi ali no Monte das Oliveiras. Satanás, quando pegou Jesus e mostrou todos os reinos da terra, o levou ao monte mais alto da terra. Jesus foi crucificado em cima de um monte. Mas a Bíblia diz, você dá glória se você quiser, que quando ele voltar, ele voltará e os seus pés pisarão o monte e esse monte se fenderá. O que eu quero dizer é que maior do que as montanhas, aonde se tem-se uma experiência, tem um Deus que nos reserva relacionamento. Montanha, lugar de experiência. Mas Deus não é só Deus de experiências, Deus é Deus de relacionamento. E aí eu quero aplicar na sua vida para você pegar. O que eu vim dizer para você é o que o salmista está dizendo. Quem vive buscando experiências sempre ficará com medo da circunstância. Mas quem tem Deus e a base do relacionamento com Deus está firme e fortalecida, não importa o que tem atrás da montanha, não importa o que a montanha esconde, não importa o problema, a minha confiança não está na experiência ou na circunstância, a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Que coisa linda é a palavra de Deus e como ela vai se conectando de uma forma em que aquilo que ela revela se aplica em nossas vidas. O salmista neste salmo redireciona a fé, dizendo que a nossa fé não pode estar baseada nos recursos e nas experiências daquilo que Deus vai nos dar ou daquilo que Deus vai fazer, mas naquilo que Deus é. A nossa fé está baseada no nosso Criador. E Cristo, a manifestação de Cristo, nós vemos o socorro de Deus encarnado. O socorro para a sua vida não é terreno, é eterno. Jesus, ele é o caminho entre o desespero e a esperança. Então você pode estar passando pelo dia mais difícil da sua vida. Jesus é a base que sustenta você e diz: tenha fé,
fica tranquilo, porque as coisas ao seu lado podem estar se abalando, mas eu estou com você. Que coisa maravilhosa. Não existe nada mais poderoso do que termos Jesus na nossa companhia. Jesus está dizendo hoje para pessoas que talvez estão numa jornada tenebrosa e difícil. Pastor, eu estou olhando para o monte que está à minha frente, eu sei que o que me aguarda neste monte são coisas terríveis, lutas, problemas, adversidades. Eu estou olhando para as montanhas e eu sei que lá tem salteadores e ladrões, pessoas que vão me prejudicar, mas eu olho para essa dificuldade e me pergunto de onde me virá o socorro. Só que esta pergunta vem acompanhada de uma resposta, porque diante do problema, diante da circunstância difícil, diante dos vendavais, nós precisamos olhar para Cristo e encontrar esperança. É isso que nós precisamos crer, e essa é a base da nossa fé. Por quê, pastor? Segunda aplicação, Deus não dorme. Olhe para esse irmão e diga assim, Deus não dorme. O verso 3 diz, não dormitará o guarda de Israel. O mundo cansa, falha e se ausenta. Talvez tenhamos encontrado pessoas que nos prometeu segurança e se ausentou. Falhou conosco em algum momento da vida. Talvez confiamos em pessoas, em lugares, em instituições. Em algum momento isso falhou porque as pessoas não são perfeitas. Você confiou e a sua confiança não foi correspondida da maneira como você esperava. Aleluia. Só que Deus não dorme, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, Deus não falha, porque Ele é todo o poder. Olha que coisa interessante, eu vou contar uma coisa pessoal aqui da minha vida, mas que retrata exatamente isso, porque Deus está me fazendo lembrar agora. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando estávamos muito ativos na itinerância, a gente atendia algumas agendas no interior de São Paulo, viagens que duravam 2h30, viagens que até duravam 3 horas de carro. Então íamos eu e a Jennifer, a gente saía para atender a agenda, eu levava os meus DVDs, a Jennifer levava os bolos de pote. Quem lembra aqui dos bolinhos de pote? Tem gente aqui que pegou essa época aí dos bolos de pote. E a gente levava os bolos de pote, a gente saía viajando daqui de São Paulo para lá. E eu me lembro que quando eu chegava, ministrava, estava cansado, alguns pastores diziam, pastor, você quer repousar aqui? Quer pousar aqui? Quer dormir aí? Aí eu olhava para a Jennifer, eu não quero, porque mulher, você sabe, né? Não trouxe roupa, não trouxe as coisas que a gente precisa. Aí eu falava, amor, mas eu estou cansada. Ela dizia, não, mas eu vou com você. Ela acabou de entrar aí, ela vai saber o que eu estou dizendo. Eu vou com você, pode ficar tranquilo que eu vou com você, nós vamos conversando a viagem inteira. Meus irmãos, quando entrávamos na estrada, dávamos 10 minutos, olhava para o lado, a Jennifer estava dormindo. Ela estava dormindo, aí eu olhava para ela e falei, você não falou que ia viajar comigo? E não adiantava, porque o sono era pesado. E eu me lembro que muitas dessas viagens eu vinha falando com Deus, falando com o Senhor. E quando eu chegava em casa, ela dizia, nossa, foi rápido, eu disse que ia ser rápido. Eu falei, foi rápido para você que dormiu. Mas por que você está falando isso? Porque, diferente disso, Deus, Ele não dorme. Você está entendendo? Remanagasurya. Diferente disso, Deus, Ele não cochila, Ele não se cansa. Então, dentro do processo das coisas que ele precisa guardar, fazer, proteger, livrar, Deus estará sempre atento. Por quê? Porque Ele está em constante vigilância, Ele está presente. Deus não se ausenta das nossas vidas.
Por mais que você tente se ausentar dele, se ausentar da presença dele e vá para o lugar mais hostil, mais distante, a presença de Deus estará lá. Glórias a ele por isso. Por quê? Porque em Cristo Jesus temos o pastor, e como ele disse, que deu a vida pelas suas ovelhas, e ele nunca nos deixa só. Então, às vezes as coisas parecem estar fora do controle. A minha ministração para você hoje a minha resposta para você hoje lembre-se que há um Deus que está em vigília sobre você e Ele te guarda. Você está guardado em Cristo Jesus. A sua casa está guardada em Cristo Jesus. A sua família está guardada em Cristo Jesus. Você acredita nessa palavra? Levante a sua mão, abra a sua boca e diga: Senhor, obrigado porque o Senhor me guardou. Obrigado porque o Senhor esteve comigo nos dias mais difíceis da minha vida. Obrigado porque o inimigo até tentou, mas o Senhor estava comigo. Obrigado porque às vezes eu posso até não ter vigiado, mas o Senhor esteve ao meu lado e não me deixou. O inimigo me cirandou, o inimigo me circulou, o diabo procurou uma brecha, mas o Senhor protegeu a minha vida, a minha casa, a minha família. Quem pode, de mãos levantadas, abrir a sua boca e dizer glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo? Diga isso. Aleluia. Terceiro, Deus, Ele é o guarda e Ele está presente em todas as horas. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita ou a tua destra. Nem o sol do deserto, nem as trevas da noite pode vencer a proteção do Senhor. Jesus é a rocha que nos cobre e refrigera a nossa alma que está cansada. Nada escapa à sombra da cruz. Maior do que qualquer cobertura é você estar debaixo da cobertura do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pastor, o que você quer dizer com isso? É que às vezes nós procuramos socorro em todos os lugares, em todas as pessoas, e nos esquecemos de primeiro buscar o socorro em Deus. Você já percebeu que qualquer problema da tua vida você bate na porta de todo mundo antes de procurar o Senhor? O Senhor que deveria ser a tua prioridade se torna a tua última opção diante das circunstâncias difíceis que você vive? Você já parou para pensar isso? Quando você está no dia mal da tua vida, você quer desabafar, você não vai orar, você liga para os teus amigos e às vezes você até não vigia que você fala até com quem não era para falar. Esses dias eu falei com a minha mãe, porque ela é minha mãe, mas eu sou pastor nela e eu tenho que falar às vezes com autoridade. Falei, se é minha mãe, te respeito, mas agora estou falando como um pastor, uma autoridade. Abri o Facebook da minha mãe, ela estava lá desabafando os problemas dela. Eu falei, mãe, a senhora me ensinou, a senhora que me ensinou isso, a senhora está fazendo o contrário disso? Foi a senhora que me disse, num problema vai para o joelho e fala com Deus. Agora eu abro o Facebook e a senhora está falando seus problemas para todo mundo. Como nós às vezes caímos nisso, né? Um Deus que está presente a todo momento para ouvir as tuas orações, para ouvir os teus gemidos, para ouvir as tuas súplicas, aquilo que você pede, aquilo que está te entristecendo, e você pode falar com Ele, você pode comunicar com Ele, mas talvez Deus esteja na última opção da tua agenda. Você tenta da tua forma, da tua maneira, e se esquece que existe um esconderijo que é em Deus, e esse esconderijo está à sua disposição por 24 horas do seu dia. Deus não pode ser a nossa última procura. Deus deve ser a nossa prioridade. E eu não estou falando apenas de problema, porque às vezes também só queremos buscar a Deus quando temos problemas. Mas se encontramos em Deus uma segurança eterna, por que nós não buscamos isso diariamente como algo em que nós necessitamos, assim como comida, assim como beber água, assim como dormir? Perceba que se você tira o peixe da água, o que acontece com ele? O que acontece com o peixe? Se você tirar
uma planta da terra pela raiz, o que acontece com ela? Se você for tirado do lugar da tua habitação, que é o Senhor, você morre espiritualmente. Tem muita gente querendo vida espiritual, mas não existe vida espiritual sem a vida de Deus. Nós precisamos ter a ousadia de entender isso. As coisas ao meu redor estão tenebrosas, mas eu procuro socorro no Senhor. Há uma música que nós cantamos muito em casa, que o Moses gosta muito dela. E a música diz que o mar pode estar revolto, as ondas podem provocar pavor, mas há uma voz, e a voz do Senhor que diz assim, que as ondas atendem ao mandar dele, e ele nos ordena sossegar. Por quê? Porque se estamos nele, as ondas não podem nos assombrar. O inimigo só tem poder de assustar aqueles que estão fora de Deus. O inimigo só tem poder de assustar aqueles que estão distantes da presença de Deus. Mas o Senhor nos diz hoje, aleluia, corre para o teu esconderijo. É o esconderijo do Altíssimo. E você tem uma cobertura. E eu vou dizer para você, pega se você quiser, essa cobertura não vence. Sabe quando você compra e contrata uma cobertura de segurança e você precisa pagar todo mês para se renovar? Quando você contrata aí o teu plano de saúde e você precisa pagar todo mês para se renovar. Sabe como é que essa segurança se renova? Não é com aquilo que pagamos, mas com aquilo que Cristo pagou na cruz por nós e nos dá o acesso constante, vitalício. Olhe para esse irmão e diga assim, o plano, diga para ele, que te deu o direito, não vence em uma semana, nem um mês, nem um ano, nem 100 anos. Esse plano é vitalício. Quem pode levantar a mão e adorar ao nome do Senhor Jesus Cristo? Então você precisa crer que você está guardado no Senhor. E olha a coisa que forte nesse salmo. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Guardará a tua entrada e a tua saída. Ou seja, os teus caminhos estão guardados em Deus. Quando você entra, Deus te guarda. Quando você sai, Deus te guarda. Ou seja, a presença de Deus não está com você com base no ambiente que você está inserido. Deus não decide andar com você selecionando o ambiente que você está. Isso não é a seletiva de Deus. Por isso existem pessoas que estão nos metros quadrados mais caros do Brasil, mas Deus não está lá. E existem pessoas que estão, às vezes, nos lugares mais simples, e Deus está lá. Não é o ambiente que vai fazer com que Deus escolha, é quem está neste ambiente. E se a pessoa que está nesse ambiente prioriza a presença de Deus, essa pessoa vai perceber que existem ambientes que são transitórios. É só para você passar, não é para você permanecer. Por quê? Porque não é o ambiente que condiciona a presença de Deus na minha vida, mas é a presença de Deus na minha vida que condiciona o ambiente que eu vou estar inserido. Existem lugares que eu entrei e eu tive que sair imediatamente. Por quê? Porque tinha uma presença, e era a presença de Deus que dizia para mim, você está nesse lugar, mas a minha presença não é bem-vinda nesse lugar. Eu te guardei ao entrar, vou te guardar ao sair, porque este lugar não é para você. É isso que... Como esse salmo é extraordinário. E eu sei que existem lugares que eu posso ser bem recebido, mas o meu Jesus não é bem recebido. Então eu prefiro romper com os lugares do que romper com Jesus. Você sabia que existem lugares que não recebem Jesus? As pessoas não querem Jesus. As pessoas rejeitam Jesus. Elas até querem as bênçãos, mas não quer aquele que dá a bênção, ou o dono da bênção. Então eu coloco isso como a minha prioridade. Não é o lugar, é a presença que me acompanha. E Ele te guarda nos lugares. Lugares que poderiam ser lugares da tua queda. Ele te guarda. Eu já tive lugares que eu cheguei e que eu percebi
o grande livramento que Deus me deu naquele lugar. Eu já tive pessoas que eu andei e que o Senhor falou comigo, eu vou te livrar, porque essa pessoa não é bênção na sua vida. E você pode ter testemunhos disso também. Lugares que você entrou que era para a tua derrota, Deus te livrou e Deus te honrou, porque Ele te guardou desde o momento que você entrou até o momento que você saiu. Sabe por quê? Sabe por que isso acontece? Porque podem até esconder de mim e de você, mas ninguém consegue esconder nada do Senhor. Sabe por que Deus te tirou de lugares? Sabe por que Deus te tirou de ambientes? Sabe por que Deus rompeu com certas amizades da sua vida? Porque Deus participou de reuniões que você não estava. Deus ouviu o que falaram ao teu respeito quando você não estava presente. Enquanto o inimigo preparava o laço para te envergonhar, para te derrubar, Deus estava vendo tudo e por isso Ele estendeu as mãos para te guardar. E aí você não entendeu, Deus, por que eu rompi com esse lugar? Por que eu rompi com essas pessoas? Deus disse, porque eu te guardei desde a entrada até a sua saída. Há lugares que são transitórios, há lugares que não são permanentes, porque lugares que não são lugares aptos à minha presença, eu prefiro te tirar desse lugar do que te perder nesse lugar. Então eu guardo você, assim como eu guardei José no Egito. Eu guardo você, assim como eu guardei Daniel na Babilônia. Eu guardo você, assim como eu guardei o meu povo por 400 anos no Egito. Eles entraram lá e eles saíram de lá, porque a minha mão estava com eles. Eu vim dizer para você hoje, fica tranquilo, a mão do Senhor te protege. Existem coisas que preparam na calada, na escondida. Nada pode se ocultar do Senhor, e por isso Ele te livra e Ele te guarda. Remanagácia, eu estou sentindo uma graça de Deus nesse lugar. Remando condoroma nagassuri bideremanagasei. Rebadarassuria. Choroma nagassori migaia. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto que eu vim pregar para alguém que chegou aqui hoje, talvez dizendo, pastor, eu não me entendo porque alguns lugares eu não consegui ir mais. Eu não me entendo porque existem amizades que eu nem tenho mais. Até te feriu, até te magoou, até te entristeceu, mas você não sabe o tamanho do livramento que o meu Deus te deu. Você não sabe o tamanho do livramento que o Senhor te deu, de pessoas que queriam até te derrubar, que queriam até ver a tua queda, mas a mão do Senhor esteve com você, e Ele disse, bate a poeira, sai daí, mas carrega a minha presença.